Bom dia. Glória a Jesus. Bom dia, Rani. Bom dia, sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Chegamos ao 19º dia. Diz que tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que para você também. Bom dia, Mantânia. Bom dia, Sandra. Paz do Senhor. Bom dia, Paula. Bom dia, Cidiane. Bom dia, Iralba. Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Glória a Deus, que bom. Bora orar então para a gente começar. Compartilha aí com mais um, glória a Deus. Mantânia está dizendo que tem sido edificante e transformador. Então já valeu a pena. Bom dia, Nara, paz do Senhor. Bom dia, Libiane, paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Jesus. Bora orar. Compartilha com mais alguém. Não deixa essa pessoa de fora da bênção, não, tá bom? Sei que alguns chegam aqui, a gente já tá com os motores aquecidos, né? Mas não dá pra gente esperar, senão a gente atrasaria muito. Glória a Deus. Então oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Podemos declarar nesta manhã com toda certeza que não há Deus maior que o Senhor, que não há outro Deus como o Senhor. Pai, quão maravilhoso é o teu amor e saber que um Deus tão grande, tão lindo, tão poderoso se importou comigo, se importou conosco. Nos ajuda a corresponder esse amor, Senhor. Estamos aqui há 19 dias falando de propósito com o intuito de aprendermos a corresponder esse amor. Senhor Espírito Santo, precisamos do Senhor para que consigamos corresponder esse amor em obediência, que consigamos ter uma vida que agrada a Deus, que consigamos produzir para o reino. Sem o Senhor nós não temos condição, por isso eu te peço mais uma vez, Senhor Espírito Santo, venha sobre nós. Aleluia. Ative a palavra de sabedoria hoje em alto nível. Tenha liberdade de falar conosco. Embora estejamos em lugares diferentes, a casa é uma, porque estamos no ambiente espiritual. Podemos dizer que a casa é tua. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fale conosco, fortaleça a fé e o ânimo dessa pessoa que nos ouvirá. Usa-nos simplesmente para o seu louvor. Que a nossa vida seja para o seu louvor, que o nosso serviço seja para o seu louvor. Em nome de Jesus. Eu já sinto ele aqui, hein? Ô, glória! E é bom quando a gente já começa sentindo a presença dele. Não é verdade? Tudo vale a pena quando a gente sente a presença dele. Oh, aleluia. Bora lá, meus amados. Hoje, 19º dia, 19 dias estamos aqui já. Amanhã chegaremos a 20. Chegaremos a metade do caminho. E isso é muito bom. A gente já pôde acompanhar o crescimento de muitas pessoas, né, nesses dias que se passaram. E cremos que grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer em nós e através de nós. Quem crê? Gente, que honra, Joyce por aqui. Bom dia, meu amor, Pai do Senhor. Bora lá então. Hoje, no livro, o tema hoje lá no livro é Cultivando a Comunidade. Nós não seguiremos o livro hoje. Olha que interessante, eu recebi várias mensagens de gente que está comprando o livro, né? A gente influencia, né?
mesmo sem querer. E é importante, quando você for falar dessa live para alguém, porque eu sei que alguns não estão aqui achando que a gente está apenas lendo o livro, né? E nós não estamos seguindo o livro num todo aqui. O intuito aqui é te inspirar a ler, a se comprometer. Lá fala muita coisa boa, mas como a gente só tem 40 dias e o tempo é limitado, nós estamos atrelando 2 assuntos. Então, o livro Vida com Propósito, é o que eu coloquei lá no grupo, alguns estão comprando. O tema lá hoje é cultivando a comunidade. Hoje, de novo, nós não seguiremos o tema do livro. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o propósito no sentido prático, né? Das pessoas que não entendem muito, né? Então, nós estamos há 3 dias lá no livro. Há 3 dias está falando exatamente no resumo da importância do congregar. E eu sei que todos vocês aqui congregam em algum lugar, né? A maioria aqui congrega em algum lugar. Então, a gente perderia tempo em algo que você já faz. E a ideia aqui é a gente caminhar, acelerar esse processo para que você encontre de forma definitiva seu propósito e consiga servir da melhor forma possível. Bom dia, Ana. Prazer ter vocês aqui, gente. Então, hoje, o nosso tema aqui será: o seu propósito requer planejamento. O seu propósito requer planejamento. Eu ia trazer para vocês hoje que o seu propósito requer obsessão total, mas eu acredito que quando nós falamos da atenção, que o seu propósito requer atenção total, meio que já está amarrado ali, né? Que você entender que é o seu foco, né? Nós trabalhamos muito nisso, a sua concentração naquilo, né? Então a obsessão meio que está na mesma coisa, mas só em resumo da obsessão para alinhar ao que nós já falamos sobre a atenção. 5 chaves para você desenvolver a obsessão pelo seu propósito. Recuse qualquer impedimento ou distração em relação ao seu propósito. Seja implacável em abolir qualquer projeto que não esteja ligado ao seu propósito. Nós não estamos trabalhando hoje no tema, porque no dia que a gente falou de atenção, nós falamos bastante disso, né? Que até algumas alianças, dependendo do que vem com cara de oferta, de bênção, às vezes não será, e você, por causa do propósito, você vai ter que recusar. Terceiro, aprimore-se continuamente em seu propósito. Já falei muito disso aqui para vocês, né? Do aprimorar, do estudar, do se preparar dentro daquilo que você foi chamado. Quarto, evite conversas que não são relacionadas com seu propósito. E aí eu tô citando eles aqui só por causa dessa parte, tá bom? Evite conversas que não são relacionadas a seu propósito. Lembra que eu falei, acredito que foi ontem, que eu estou meio chata para comunhão, quando eu sei que é uma rotina de lugares onde não tem a ver com propósito, eu não tenho muito prazer de estar, então não estava tão errada, viu? Quinto, aprenda a desligar-se de relacionamento que não alimenta a sua dependência da presença de Deus e a sua obsessão pelo propósito, tá bom? Então, Satanás tem medo da conclusão do seu propósito. Queria descobrir o medo do diabo. Ele tem medo da conclusão do seu propósito, ou seja, do propósito de Deus para você. Por quê? Porque cada ato de obediência teu vai destruir 1000 planos do diabo. Gente, isso é muito forte. Cada ato de obediência destrói 1000 planos de Satanás. Por isso ele luta para te prender num quarto escuro, para te prender no vitimismo, para que você não desenvolva seu propósito. Porque toda vez que você obedece, é muitos e muitos planos. E quando fala de 1000 planos, está falando de pessoas. Então pensa quantas almas estão envolvidas, vítimas desses planos dele, que quando você obedece, você destrói. Além, só para amarrar o tema anterior, mas bora lá. Hoje, seu propósito requer planejamento. E eu achei o tema de hoje muito bom. Ontem, era de madrugada, eu estava aqui preparando ele e falei, vou pular para esse, porque eu sei que é uma necessidade, não só de vocês, mas em alguns pontos minha também, tá bom? Que eu estou aqui aprendendo junto com vocês, tá bom? Então, planejamento, gente, nós não gostamos muito de planejar. O brasileiro tem essa dificuldade de planejar. Então, o planejamento, muitas das vezes, ele é desgastante. Por quê? Vamos lembrar lá do princípio, quando eu falei para vocês que aquilo que vocês não receberam dos pais, lembra quando eu dei o exemplo do culto doméstico?
aquilo que você não recebeu dos pais é mais difícil de você passar para frente como um hábito, né, para os seus filhos, porque você não recebeu. E nós não fomos educados para planejar. Então hoje quem planeja veio de uma família que o pai e a mãe tinham o hábito de planejamento, ou de alguma forma se embolou tanto num ponto da vida e foi procurar algum método, algum livro, algum recurso para aprender a planejar. Mas não é uma coisa que está assim dentro do brasileiro. Tanto é que essa questão do jeitinho brasileiro, que é um problema, né? Que hoje usa como se fosse uma bandeira brasileira, sabe? Ele está muito ligado a alguém que não planejou, deu errado, então vou dar um jeito, né? Eu vou burlar o meio, vou burlar o sistema porque eu não planejei, ok? Então hoje nós vamos falar sobre planejamento do propósito. Uma das características mais comuns dos campeões em todo o mundo é pensar à frente. O planejamento vai te trazer uma coisa chamada antecipação. E por isso que há uma grande recompensa dentro disso. Porque você não será distraído, você não será pego de surpresa quando você estiver com a sua agenda planejada. Nós estamos ainda em dia 23 do primeiro mês, e eu sei que esse primeiro mês foi mais de reajuste, no sentido de que você veio muito cansado do ano passado, muito ferido, muito frustrado, desanimado, e um dos motivos de você estar aqui é exatamente esse, de querer começar diferente. Então ainda dá tempo, compre uma agendinha aí 2024, tá bom? Trabalhe com, eu gosto, hoje tem muitos aplicativos, porque da facilidade de estar na nossa mão, mas a questão é a gente ter o hábito de olhar. Então a gente deveria se reeducar para o hábito da escrita. Inclusive, gente, a escrita à caneta tem um poder de fixação no seu cérebro sem igual, tá bom? Tem um poder de você memorizar, de você internalizar aquilo por mais tempo, e estimula várias áreas que vai te ajudar na sua saúde emocional. Então crie o hábito de escrever, ok? Então, o autor coloca aqui, ó. Eu li que presidentes de 200 empresas investiram a primeira hora do seu dia em planejar cuidadosamente as 24 horas daquele dia. E você tem um modelo, eu gosto do modelo do Douglas Gonçalves, que ele diz que todo domingo ele tira o momento para sentar, ele tem um planejamento da agenda dele, mas também da família, das atividades em família, os compromissos da família. Então eles sentam todo domingo à noite para planejar a semana inteira. E eu achei muito legal, porque geralmente é o dia mais calmo, né? Dia que as coisas acalmaram. Então, ele já, na agenda dele, ele já tem ali o que ele vai ter na segunda, os compromissos da terça ou da quarta. Isso vai evitar você ser pego de surpresa e fugir do seu propósito, tá bom? Gente, o propósito pode ser o mais simples que for. Exemplo, eu atendo algumas pessoas que uma das dores que ela se embola na vida inteira é não conseguir, tô falando de mulheres, dar conta de organizar a casa. Ela não consegue. E eu não tô falando de alguém relaxado, eu tô falando de alguém que faz, mas que se embola ali e vira, o dia acaba e ela não conseguiu. E aí, exemplo, tá estudando, tem um projeto, alguma coisa assim, o que ela vai fazer? Ela vai faltar culto, porque ela tem que ler para adiantar o trabalho amanhã, preparar o que ela tem que preparar amanhã. Então ela não tem tempo de orar, olha como é que se embola, ela não tem tempo de orar, porque ela tá nessa demanda, ela não consegue ter aquele tempo para ela refletir na palavra, o que vai ajudar ela muito emocionalmente a se organizar. Ela não consegue dar conta de casa, e para tentar dar conta do que ela precisa aprender, do que ela precisa fazer do projeto extra, né, ela vai faltar culto. Ou seja, o que ela fez aqui de errado? Ela deixou no dia dela inteiro Deus em último lugar. Provavelmente essa pessoa vai lembrar de Deus na hora que deita e vai orar para Deus dar o livramento, para Deus dar uma boa noite de sono, para Deus guardar a casa, ou quando acontece a enfermidade nas crianças, é quando a gente vai lembrar de Deus. Meu Deus, eu sei que eu não estou tendo tempo pro Senhor, mas tem misericórdia. E você precisa entender isso aqui. Quando você se distancia da intimidade com Deus,
Sabe o que Deus vai enviar, vai permitir vir sobre você? Aflições. Por quê? Porque Deus é pai, você já entendeu. Só que Deus não é pai como nós somos. Como que você é mãe? Você corrige seu filho gritando da cozinha para ele sair de cima do armário da sala. Você tá no fogão, o menino tá se pendurando no muro lá fora, você viu? E você dá um grito com ele: ah, menino, desce daí, você não tá vendo que você vai quebrar o nariz? Você cai daí, como é que eu vou pro hospital? Ela desce, seu pai tá trabalhando. Você corrige assim. E você acha que Deus faz igual. Deus não grita para chamar a sua atenção. Deus é o pai que corrige e se relaciona olhando nos olhos. Ele precisa da minha atenção para ele, para que quando ele falar, a minha palavra tenha efeito. Quando eu estou na correria da minha vida, do meu dia a dia, trabalhando, ocupada, cansada e muita coisa, e eu não tenho tempo para olhar para ele, sabe o que ele vai permitir? Porta fechada, enfermidade, crise no casamento, problemas. Porque na dificuldade, ó, você tá aqui, ó, na correria, eu não tenho tempo, meu Deus, é tanta coisa, o Senhor sabe, eu tô ocupada, meu Pai do céu, tem tanta coisa para resolver, mas o Senhor entende sua vida aqui. Você não tem tempo para olhar para Ele. Quando a dor vem, o que você faz? Pai, por favor, tem misericórdia de mim. Então quem tá aí numa vida que parece que você tá constantemente em aflição, não sai dela, dá uma olhadinha. Como que está o seu tempo para com Ele? Como que está o seu tempo de comunhão? Porque Ele é o Pai que corrige e conversa olhando nos olhos. Então Ele vai permitir a aflição simplesmente para você sair da agitação e voltar os olhos para Ele. Vocês entenderam? Então na sua agenda, gente, tem que ter o tempo que é dele. Precisa ter o tempo que é dele. A desculpa que você trabalha fora não será aceita no grande dia. Porque você sabe que quando você quer algo, você tem tempo. Vocês acreditam, sabiam, que tempo é algo que ele é como se ele não existisse, no sentido de eu ter que comprar mais, procurar mais para algo que eu queira. Ele é algo que é único, você já sabe que todo mundo recebeu igual, 24 horas. E que eu falo que não tenho. Mas eu dou para aquilo que é minha prioridade. Se é uma prioridade para mim, eu dou tempo. Eu gasto tempo. Porque é uma prioridade para mim. Eu vi alguns pregadores falando que no grande dia, no dia do juízo, a rede social será uma das provas que Deus terá para provar, para desmentir muita coisa, e uma delas será: eu não tinha tempo. Porque a grande verdade é que a gente dá tempo para aquilo que é a nossa prioridade. E por que é tão difícil a gente ter tempo com Deus? Porque você tem que entender que você vive numa guerra entre carne e espírito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa guerra, no sentido de sentir prazer na oração, no jejum, de ter tempo com Deus, de parecer muito difícil de ir lá, é só no início. Depois isso se torna o maior prazer da sua vida. Te garanto. Demorou quase 30 anos servindo a Ele para descobrir esse prazer. Mas hoje eu posso atestar que esse prazer existe. Tá bom? Então, esses empresários pegavam a primeira hora do dia. Em vez de fazer qualquer outra coisa, ele tirava 1 hora, de assim que acordou, para planejar o restante do dia. Dá a impressão que é perca de tempo, mas não é. Você está ganhando tempo quando você faz isso. Então, essa pessoa, ela escreve os seus planos detalhadamente. Vamos aprender o beabá, gente? Vamos comprar aí um caderninho, separar um caderno. Vamos colocar isso como nossa missão dessa semana. Hoje é o 2º dia da semana, o 2º dia útil, né? Na verdade é o 3º dia da semana, terça-feira. Dá tempo de você organizar o resto da semana. Bora começar hoje? Como que seria? Já falei isso pra vocês outro dia. É você ter um caderno. Existe hoje agenda que tem horas.
Mas eu gosto mais de agenda livre, por causa que se você vai escrever em detalhes, você vai acabar, digamos que aqui tivesse, né, a hora do dia todinha. Se você vai escrever em detalhes, você ia atropelar os outros horários. Então é você olhar e separar no seu dia, peraí, de 9 a 10 da manhã o que eu farei. Você que está em casa, 11 horas, eu vou preparar o almoço, a gente almoça meio-dia. Então de 11 a meio-dia, esse período aqui tudo dedicado ao almoço. Vai ter horário de descanso do almoço? Tá, 30 minutinhos, 30 minutos. Lá, vamos colocar pelo serviço de casa, que fica mais fácil vocês entenderem. Já que eu dei o exemplo aqui de pessoas emboladas. Separe o dia de cada tarefa e você nunca mais vai ficar embolada. Não é para ser faxina todo dia. Então tenha, conforme o tamanho da sua família, a necessidade de lavar roupa é 2 vezes na semana, então coloque na sua agenda. Quarta, sexta, dia de lavar roupa. Terça e sexta, dia de lavar roupa. Segunda, quarta é o dia de lavar roupa. Tá na sua agenda. Você já sabe que o dia de lavar roupa, por exemplo, não é o dia de lavar banheiro. Principalmente se você tem uma casa com 3, 4 banheiros. Ah, o banheiro aqui em casa é muito, ele é trabalhoso, eu consome muito meu tempo. Então separe o dia da semana que será o dia dos banheiros, o dia da geral dele, sabe? Isso vai te ajudar, você vai perceber como você vai ganhar tempo para as demais coisas. Amém? Então é escrever no papel de forma detalhada, com detalhes. Numa simples conversa, qualquer um pode ser convencido de que um planejamento vai trazer benefício, né? Mas quando você está instigado a transmitir detalhadamente para o papel, você vai observar os fatos antes que estão ali escondidos. Então, na verdade, você vai ver os pós, o contra. Aquela tarefa dá para fazer com 1 hora? Não, essa tarefa aqui não, ela requer mais tempo. Exemplo, gente. Vamos imaginar que você queira eliminar 40 quilos em 1 ano. Por que a gente desanima? Porque você foca no 40 querendo ele logo. Então é você pegar, vamos imaginar que essa agenda de planejamento está aqui, perca de peso. Fica mais fácil eu trazer para vocês com coisas palpáveis. Então seria você pegar 40 quilos, dividir por 12 meses. Ali estaria o foco do quanto você precisa perder por mês, eliminar por mês. Ok, eu quero 40 em 1 ano. Deixa eu fixar o tema aqui. Eu quero 40 em 1 ano. Esses 40, se eu ficar focado em 40 é muita coisa, eu não vou conseguir, vou desanimar. Eu vou ser tentado diante dos desejos. Então eu pego 40, que é aqui meu planejamento e isso de longo prazo, divido por 12 meses. Dividido por 12 meses, eu vou encontrar... Alguém vê aí pra mim quanto que vai dar 40 dividido por 12? Dividido por 12, eu vou encontrar um valor menor do que 40. Bem menor, certo? Agora que eu já dividi esse número que é grande por 12, eu encontrei um valor menor, que eu tô esperando alguém colocar aqui pra mim quanto que é. E nesse valor menor agora, o que eu preciso fazer? Olha que pouquinho, gente. Olha se não diminuiu agora. Se você focar em perder 40 quilos, você vai ficar maçante nisso e deprimido, e vai te dar mais compulsão. Mas 3 quilos, 33, que seria 3 quilos, 330 gramas, é possível. Tem dietas que você perde até 4 no mês, 5 no mês. Olha como que ficou mais leve. Pera lá, eu não preciso focar em 40. 40 é o meu plano a longo prazo. 3 quilos, 330 é o que eu preciso correr atrás. Agora é o planejamento. O que eu preciso fazer, mudar para conseguir eliminar 3,330 gramas por mês. Vocês entenderam?
Isso vale para um projeto de compra, para um projeto financeiro, ok? Para todo o projeto seu, vale isso aqui. Então você precisa ter projetos, ter uma agenda para longo prazo, inclusive a chave da prosperidade. Eu até lembrei que eu tenho que ir lá terminar meu curso. Esse curso, o prazo dele acaba agora em fevereiro. Boa lembrança. Que é muito sobre esse treinamento para empresários, né? E o recomendado é você ter prazos no sentido de carreira, sucesso financeiro para 5 anos. Você parar e pensar, onde eu quero estar daqui 5 anos? É essa casa que eu quero estar morando? É nesse bairro que eu quero estar morando? Eu quero um carro? Eu já tenho um carro, eu quero trocar de carro? Qual corpo eu quero ter? Que saúde eu quero ter daqui 5 anos? Esse é o seu plano a longo prazo. Você vai pegar esse plano a longo prazo, vai dividir, dissecar ele, o que eu posso fazer a cada 1 ano para chegar mais perto do resultado de 5 anos. Desse 1 ano, você divide de novo por 12. Então, o exemplo aqui do emagrecimento fica mais fácil para mim falar para você, porque fica mais palpável para você entender. Mas vamos imaginar que seria financeiro, algo que você quer adquirir, que você quer comprar, um sonho seu. Você vai fazer o planejamento e você vai saber, pera lá, com o salário que eu ganho, se eu continuar só nesse salário, não tem como eu ter a mais do que isso. Ganhando o mesmo e gastando o mesmo que eu gasto. Eu preciso de um plano. Eu preciso traçar um plano. Primeira coisa, anotar os vazamentos. Você precisa saber para onde está indo o dinheiro. Parece que a gente sabe, mas a gente não sabe. Depois que você identificou os vazamentos, você vai fechar ele, ter o hábito da anotação que vai te trazer ali o raio-x desse vazamento. Então você sabe que você vai precisar reservar, que se você consumir o que você ganha, você pode ter aumento de salário em 5 anos que você não vai mudar de vida. Aí você fez a análise dentro do que você quer. Pera lá, com a renda do meu marido, com a minha renda, não dá porque eu quero. Eu preciso... Você tá entendendo que vai vir a clareza? Eu preciso, enxuguei tudo, planejei tudo, mas eu preciso de um fluxo melhor de entrada. O que vai vir na sua ideia aqui agora? Qual é o entendimento? Eu preciso de uma renda extra. O que eu posso fazer para ganhar uma renda extra? O que eu posso fazer? Quando você pensar nisso, você entendeu que aqui, pelo fato de você ir para a caneta e analisar, sua mente vai começar a trabalhar nisso. Você vai começar a procurar, peraí, o que eu já sei fazer? Porque eu já trabalho, já gasto um tempo aqui. O que daria para mim fazer? Que tipo de renda eu conseguiria agregar agora que não me consumiria tanto tempo? Porque você está fazendo a agenda no intuito também de querer tempo. E dependendo, se você for inventar um trem novo, que você tem que fazer uma faculdade de 5 anos, daqui 5 anos é quando você quer o resultado financeiro, não o resultado do dinheiro começando a entrar. Você entendeu? Então você vai ter que pensar, você vai colocar o seu cérebro para pensar. Isso vale para tudo, gente. Tá bom? Para sua vida espiritual, pera lá, eu quero ser mais usado, eu quero algo novo na minha vida. O que eu preciso fazer? Então você vai dissecar. Eu preciso orar mais vezes. Qual é o melhor horário para mim orar? Eu preciso ter um tempo de oração em línguas estranhas. Nesse período de 1 hora que eu vou orar, não dá tempo. O que eu posso fazer? Se eu queria, por exemplo, eu queria orar em línguas 1 hora por dia, mas minha agenda está corrida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. Eu tenho tantas pausas no dia e eu vou dividir X minutos para mim estar com o Senhor orando em línguas. Vocês entenderam que vai ficar mais fácil? Eu não sei se quando Daniel orava 3 vezes ao dia, era 3 períodos de 1 hora. Mas vamos imaginar que fosse, que o propósito dele fosse, Deus, eu quero passar 3 horas na sua presença. Pera lá, 3 horas de vez é complicado, eu trabalho, o rei me chama, tenho meus afazeres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui em 3 períodos. Estarei na sua presença de manhã, estarei na sua presença à tarde, estarei na sua presença à noite. Ok? E isso, trabalho depende do planejamento. Joyce é professora, sabe melhor do que ninguém que se você não fizer o planejamento de aula, você não tem uma boa aula. Você não se desenvolve. Tudo bem até aqui, gente? Então, bora lá. Quando você vai colocar isso no papel, você vai conseguir ver
as coisas escondidas que estão por trás dele. Tanto o que está roubando a sua energia, o que está roubando o seu foco, como o que você pode fazer para melhorar, que amigos tem que tirar do propósito. Espera lá, você vai começar a analisar. E isso vai te ajudar a ter resultado. E o seu propósito requer isso, gente. Seu propósito requer não só planejamento, como investimento. Investimento. Como assim investimento? Exemplo, a minha irmã, o chamado dela está mais que gritante, que é criança. Né? A linguagem dela para criança é perfeita. Ela é a tia que deu certo na igreja. E acredito que o posicionamento dela lá é quase que perpétuo, né? Se ela permanecer. É um talento incrível. Mas a igreja nunca pagou um curso para ela. Ela vê a oportunidade para lá, curso de libertação infantil, lá tá ela. Curso de evangelismo infantil, lá tá ela. Curso de missão infantil, lá tá ela. Isso requereu dela o quê? Um investimento financeiro. Todo mundo hoje vê o quanto ela é boa, mas ela investiu. Vocês estão entendendo? Porque quando se fala do propósito, no sentido do propósito de Deus para minha vida, do que eu nasci para fazer, e que envolve a obra de Deus, que envolve o espiritual, o crente é relaxado para investir. O crente acha que tudo tem que ser de graça. O crente acha que tudo para ele é de graça. O crente julga quando alguém vai vender para ele alguma coisa. Inclusive, somos os que menos investem em crescimento e conhecimento, gente. Olha que interessante. Eu me lembro que uma vez eu fui estudar, logo que eu entrei no início para entender como funcionava o marketing digital, e eu encontrei uma moça, pensa numa mulher extraordinária, no sentido de que não tinha nada e que hoje é rica, muito rica. Uma vida inspiradora para empresária. Só que ela tem um detalhe, tinha um agravante, ela xingava muito, muito. Então você ia ver as lives dela, a cada 2 frases que ia explodir sua mente, 4 palavrão no mínimo. Só que a fala dela para destravar esse começar, esse iniciar, esse pôr a cara a tapa, sabe? Esse se expor, era fenomenal. E eu compartilhei com algumas pessoas que eu queria que crescesse comigo. Falei, olha, para mudança de mentalidade, isso aqui dela, esse conteúdo dela é maravilhoso. Para mudança, para sair da procrastinação, esse conteúdo dela aqui é fenomenal. Então, conforme a dor da pessoa, eu ainda estava estudando, eu não tinha autoridade para falar de algumas coisas, eu também estava aprendendo. E aí eu avisava, olha, só que ela xinga um pouquinho, tá? Só que ignora aí que ela xinga. E aí, de todas as pessoas que eu compartilhei, ninguém conseguiu. Todas elas falaram a mesma coisa pra mim. Não tem como eu ouvir aquela mulher, porque ela xinga demais. Não tem como. Ela xingou o palavrão, dá o bloqueio na minha mente. Eu não consigo ouvir nada que ela fala. E aí eu me lembro que meu marido me perguntou, não te incomoda ouvir essa mulher, não? Falei, amor, o dia que eu encontrar um crente cheio do Espírito Santo, capacitado para ensinar isso aqui, eu não ouço mais ela. Eu consigo fazer um filtro, pegar o conteúdo dela que é bom, que me ajuda nisso, e jogar fora o que não presta. Aí foi estudando com vários ímpios acerca dessas coisas físicas, de investimento, de economia, e eles vão xingar. Que eu fui aprendendo e eu pude levar para a igreja algumas coisas, e eu lembro que eu falei até assim, então que eu seja a primeira crente que vai ter a linguagem certa para falar com o crente, mas um crente vai ter que enfrentar isso aqui e estudar com isso aqui, gente. Porque eu ainda não encontrei um crente que ensine o que eu estou querendo aprender. Vocês estão entendendo? Mas ali, nesse caso, eu tive que ter o quê? Um filtro, e eu tenho esse filtro, graças a Deus, bem estabelecido. Você pode ser uma bênção e ter um lado seu muito defeituoso. Eu consigo ver seu lado bênção sem julgar, falar que você não é mais mulher de Deus, que você tem um lado defeituoso. Eu consigo fazer isso. Então foi o que me ajudou, porque no início eu não achei um crente que ensinasse. Um crente bom que ensinasse. Eu achei esses dias, gente, um cara, não vou lembrar o nome dele agora, é crente,
eu tô querendo aprender sobre dividendos, né? O investir na bolsa de valores é bem chatinho pra gente que não entende nada disso. Mas todo mundo que ficou rico faz isso. E aí eu achei um crente, glória a Deus, gente, um crente, ele postando sobre o culto. E o mercado que ele investe é o mercado asiático. A forma que ele investe, de todo mundo que eu já pesquisei, é o que traz resultado mais rápido. O cara promete que você começa com R$50 e vai fazer R$1.000 por semana, eu acredito que é. Não lembro se era por semana ou era por dia. Eu sei que era muito, tanto que alguns falaram, um absurdo, ninguém consegue esse resultado, é muito absurdo, não é desse jeito. Mas ele prova e ele coloca ali dos seus alunos que todo mundo tem resultado, começou exatamente com R$50. Aí você pensa, cara, é a chance da minha vida, porque R$50 eu consigo, né? Beleza. O curso dele é R$20.000, gente. Então, quando eu acho um crente que entende que eu quero, ele não é acessível a quem ainda não tem. Você está entendendo? O curso básico dele, o avançado dele, para você fazer 10 mil por dia, tá R$200.000. E eu falei, tem alguma coisa errada, essa plataforma errou o número. 200 mil, Jesus. Então, quando a gente encontra um dos nossos, pelo menos eu não sei como é a vida espiritual dele e tal, eu sei que ele parece ser uma benção, eu sei que ele não xinga, pelo menos. Então ele não vai ter um conteúdo para mim ofensivo de ouvir, os meus ouvidos sensíveis cristãos. Mas aí o cara me coloca, porque o primeiro que eu vi foi 200 mil, eu falei, não, tem um erro. Eu mandei mensagem, você tem um curso para iniciante, assim, um básico, né, e tal. Ah, sim, vou te mandar o link. Aí era 2 mil. Eu já comprei curso de 2 mil, de 3 mil, tá bom? Já. Eu tenho muitos cursos nesse valor, mas exatamente porque eu já tinha investido já em outros, porque eu já tô com muita coisa, eu não poderia naquele momento investir ali. Agora vamos lá. Se eu quiser ter o resultado que ele tem, se eu crer no que ele carrega, e eu quiser ter a vida que ele tem nesse sentido financeiro, o que eu vou precisar fazer? O que vocês acham? Orar? Para Deus me revelar o que revelou a ele, porque ele tem através do conhecimento. Eu vou ter que comprar, gente. Vocês estão entendendo? Então eu estou tentando trazer para vocês da forma mais terrena, material, palpável possível, para na sua mente isso ser visual, você conseguir enxergar. Agora olha que interessante. Eu já vi muitos e muitos cristãos incomodados e inquietos porque um outro cristão está vendendo conteúdo de conhecimento. Porque a gente se baseia muito no de graça receber e de graça dar. Você sabia que conhecimento é o que é permitido vender? Quando a Bíblia diz de graça receber e de graça dar, está falando dos dons. Eu não posso orar para você ser curado baseado numa oferta que você me dê. Eu não posso vender para você. Eu não posso, olha, eu sei fazer assim, orar assim, as pessoas são batizadas em segundos. Coloquei a mão na cabeça da pessoa, a pessoa é batizada. E você fala, me vende, lembra? Tentaram fazer isso com Pedro. Acredito que foi com Pedro e João, logo que eles foram ministrar em Samaria, depois de Filipe ter ganhado Samaria inteira. E aí tinha um carinha que veio, ele era mago, né? Costumava enganar o povo, ele se converteu. E aí quando ele viu Pedro colocando a mão, o pessoal recebendo o batismo na hora, ele quis comprar o poder de Deus. Pedro chama ele de endemoniado. Então isso, os dons de Deus, eu não posso vender. Mas se eu escrever um livro, eu vou te dar de graça? Então o crente tem essa mania. Eu me lembro que a primeira vez que eu anunciei o filhinho de papai, uma menina da igreja disse, um parente meu disse bem assim, se ela fosse mulher de Deus mesmo, ela deveria dar de graça. Aí a pessoa vai julgar até a sua intimidade. Mas é a visão de que tudo é de graça. E você, olha isso aqui, gente, pega isso aqui que eu nem sei porque que nós estamos nessa linha, já que aqui é planejamento. O que você compra, você vai ter autoridade sobre. Você vai ter domínio. O conteúdo que é de graça, você não tem domínio.
O conteúdo que você compra autoridade sobre. Então vamos imaginar a nível espiritual. Você já sabe que a unção que você honra, você vai receber dela. E aí eu quero o tipo de conhecimento daquela pessoa, mas eu só quero que ela põe de graça. Eu nem tenho autoridade para usar. Quando eu comprei um livro dela, eu absorvi a autoridade que ela recebeu, sabia? Então eu vou ter domínio quando eu compro. Entenda isso. E quando eu entendi isso sobre o domínio, é uma coisa que eu estou me regulando. Eu estou comprando livros físicos que eu já tinha lido em PDFs baixados, né? Porque hoje existe PDFs comprado. Quando eu compro PDF comprado, tudo bem, eu tive a mesma autoridade sobre o conteúdo. Mas quando eu vou baixar, quando eu vou no YouTube, quando eu caço de lá, o autor escreveu, gente, para ser o seu ganha-pão, ele deixa de ganhar. E no início do meu processo eu não tinha nem um centavo. Então eu tinha que pegar aquilo que era de graça. Mas eu precisava honrar o autor para me adquirir a autoridade que ele recebeu sobre aquele assunto. E alguns desses eu comprei depois de já ter lido. E eu nem voltei mais a ler, mas para honrar. Vocês estão entendendo? Porque eu entendi como isso é poderoso no mundo espiritual. Mas bora lá. Nós estamos falando aqui do planejamento. Seu propósito vai requerer de você planejamento. Então, até Jesus falou sobre isso. Você vai ver muito na Bíblia sobre essa questão da organização, né? E aí, ele diz bem aqui, ó. Escreve a visão e torna-a bem legível em tábuas. Ele disse lá para Abacuque, para que possa ler o que está correndo. Então ele sempre trabalhou essa questão. Lembra de João na ilha de Pátimo também? Escreve. Sempre ele mandava escrever, até porque nesse sentido era para eternizar, né? Para que essa palavra chegasse a outros povos e passasse de gerações a gerações. Deixa eu ler aqui, parece que o comentário dela está interessante. É muito interessante essa fala. Me abriu uma visão que ainda não tinha. Às vezes acaba que fazemos algo e achamos que é preciso fazer alguma coisa gratuita por questão de ser cristão. Você não vai deixar de fazer, tá bom? Exemplo, o filhinho de papai vem aí, gente, mas uma boa parte dele eu dei de graça por 1 ano na minha igreja. E anunciei aqui, de graça. De graça, presencial de graça. E aí muita gente vem assim, grava pra mim, grava live pra mim, manda pra mim. Não, já tava dando de graça ali, gente. Entendeu? Então, atendimento. Hoje meu atendimento tem um valor, tem um preço, porque eu preciso de tempo. Então, meu atendimento tem um valor. Mas, volta e meia, eu tenho atendimentos que não cobram, principalmente para as ovelhas. As ovelhas eu atendo todas elas de graça. Então eu demando ali um tempo para ela. Digamos que eu já faço serviço social com elas, mas é meio que obrigação porque eu sou pastora delas. Mas volta e meia chega alguém, olha, minha situação tá essa, assim, principalmente quando é um quadro de tentativa de suicídio, né? A pessoa tá muito desesperada, e eu estou desempregado, eu não tenho como mesmo e tal. Tem alguma coisa que você pode fazer? Eu atendo. Porque de graça receber e de graça dar, não é que eu tenho que fazer tudo de graça, mas eu também entendo que é dando que se recebe. Tá bom? Só que o nosso problema é achar que, por ser cristão, tudo tem que ser de graça. A gente tem essa dificuldade. E até na própria obra, olha como é que a nossa visão ela é mundana. Eu fui em alguns eventos com pessoas famosas, com algum cantor, algum pregador, e as pessoas pagam o valor do kit, né? Coloca o kit com a intenção de que você vai receber algo, por isso você vai pagar, né? Você sabe que o valor do kit, né? Eu comprei essa bolsinha a R$10, vai fazer parte do kit, eu não posso colocar ela a R$10, tem que ser a mais, senão eu não tiro o lucro dela, e é esse a mais que vai me ajudar a fazer o evento. E eu não sou contra evento pago, mas eu observei o comportamento da igreja. Há eventos que é para louvor, para cantar e ouvir alguém famoso, eu pago R$100, 180. Para um evento missionário, que a entrada era R$10, você não consegue encher o lugar. Você tem noção do que é isso? Você não consegue encher o lugar. Gente, olha,
o recurso arrecadado desse evento vai ser pra gente comprar cadeiras pra escola lá na África. Uma vez eu lembro que a minha oferta foi direto pra lá pra ajudar a comprar a cadeira das crianças que estavam estudando no chão. E eu fiquei muito feliz quando a missionária mandou o vídeo dizendo: pastora Viviane, as cadeiras chegaram, as crianças não estão mais sentadas no chão. Que alegria, gente, que eu não posso ir, mas que a minha oferta de alguma forma chegou lá e contribuiu. Só que aí eu observei que o crente, ele paga o preço que for. Eu tô falando 100, 200 eventos aqui, com alguma pessoa conhecida. Mas quando é um evento de quem é grande mesmo, principalmente se é a pessoa organizando, a pessoa paga ingressos absurdos sem chorar. Mas quando é a causa que é para investir na missão, por exemplo, ela não vai, mesmo que o valor for R$10. Vocês entendem que é uma questão da nossa educação cristã mesmo que está errado? Por que ela paga o evento com kit? Porque na visão dela ela tem algo a receber. Por que você compra cantina? Você acha que é muito crente porque você ajuda a obra de Deus comprando cantina? Não, gente, só compra cantina porque você está fazendo ali a moeda de troca. Você está dando seus R$10 e recebendo ali o prato de feijão tropeiro, o pedaço de torta. Se fosse a igreja falando: gente, nós vamos fazer um evento, precisamos de uma oferta de R$15. Não, gente. Se todo mundo, conforme o tamanho da igreja, fizer as contas R$5, todo mundo ajudar com R$5, nós vamos conseguir fazer esse evento X. Você não consegue. Mas se a mesma pessoa que não tinha R$5 para doar tiver uma cantina, que o wiki da cantina for 10, ela compra. Vocês entendem que falta muito para a gente se converter? Então eu não estou dando aquele dinheiro para a obra de Deus porque eu amo a obra de Deus. Eu estou fazendo porque tem alguma coisa para me receber em troca. Eu não sei fazer, o dar mesmo eu não sei fazer. Ok? Então se tem uma recompensa para mim, eu não tenho dificuldade de dar, de ofertar. Tanto é por isso que a gente falha muito em oferta. Porque não tenho essa visão que está vindo. Ok? Vocês entendem, gente? A gente precisa de uma mudança de mentalidade, assim, gigante, né? Então, sobre o planejamento, olha, a sua Bíblia, ela é uma coleção de planos. Deus foi traçando e colocando ali. Deus quer que você enxergue, por isso que Ele mandou escrever. Ele quer que você enxergue, que você observe, que você visualize, que você medite neles, nesses planos que Ele traçou aqui dentro. É um livro, olha, lotado de planos que Deus quer que você olhe todo dia, que você visualize todo dia, que você medite todo dia. Aí nós vamos ver algumas histórias só para você ter noção disso. Olha, a importância do planejamento é porque ela vai fazer eu visualizar. Quando eu planejo, eu consigo visualizar o que está acontecendo. Aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, quanto tempo mais eu preciso me dedicar, onde eu estou perdendo tempo. Se é financeiro, onde eu estou perdendo dinheiro. Por que eu não consigo prosperar? Pera ali, eu tenho um plano, está escrito. Entenda, é assim que seu cérebro funciona. Para de querer inventar a roda. Papel e caneta já está na sua mão. É tirar uns minutinhos para planejar. Ok? Aí, você vai olhar para a Bíblia. Salomão tinha um plano bem detalhado para o templo. Moisés tinha um plano de edificar o tabernáculo. Ele recebeu esse plano. Noé tinha um plano para construir a arca. Deus tinha planos detalhados em relação às ofertas de sacrifício das pessoas. Lá em Levítico você vê muito isso. Como que é cada animal, para que tipo de pecado, que forma vai ser entregue, como será imolado. Então, para tudo na própria Bíblia você vai ver planejamento. O plano vai te ajudar a visualizar, a enxergar onde você precisa melhorar. Porque eu sei que a sua vida tem passado e quando você assusta, já é segunda-feira de novo, você diz: meu Deus, a semana voou. Jesus, meu Deus, como o tempo está voando. E sim, a gente está passando por um período que a gente já crê que o tempo está sendo abreviado, porque se aproxima a volta do Senhor, mas é porque, lembra do dia da atenção? Eu creio que a atenção foi ontem, né, gente? O tema de atenção foi ontem. Nós estamos muito distraídos e a distração me dá a entender que eu estou ocupada.
Então eu me distraio, não percebo e eu continuo tão cansada como se eu tivesse executado. Mas é porque eu sou distraída. Já quando eu tenho um planejamento, inclusive deixa eu falar isso aqui que não está no livro, mas que tem me ajudado muito. Eu vi que ajudou meu filho na concentração. Sempre quis que meu filho lesse. E desde pequeno eu queria instigá-lo a ler e sempre parecia ser maçante para ele leitura. E eu achei que passando a infância para a adolescência isso ia melhorar. Entendi que você vai ler melhor quando o assunto for ligado a seu propósito. Quando for algo que você ama, você vai ter mais prazer de leitura. Então não tente ler tudo de uma vez. Ok. Só que o cérebro cansa e eu percebi que ele também se distrai. Então, olha que coisa básica. Vamos imaginar que você tenha tempo, você comprou alguns cursos, está atrasado nos seus cursos, você tem livros para ler, trabalhos para colocar em dia, são atividades que consomem a sua energia, né, mental e te cansa. Porque, gente, quem usa o cérebro sabe que cansa. Parece que não, você vê alguém trabalhando o dia todo no escritório, sentado, e aí em vista de quem está batendo uma laje, você acha que é mais leve. Gente, cansa muito. Usar o cérebro cansa muito. Então, depois de um tempo lendo e estudando, sua mente começa a dispersar. Você começa a estar lendo aqui, mas você só está falando. Sua mente está lá em outro lugar, tanto que você não memoriza. O que você vai fazer no seu planejamento? Você separou o período de leitura, dentro desse período você coloca pausas pequenas para sair dali da atividade. Então vamos imaginar que você está num processo aí de faculdade, muito trabalho para colocar em dia, TCC, essa coisa que consome muito. Então a sua rotina é uma rotina estudantil que vai consumir muito da sua mente e te cansa demais. Você colocou ali na sua agenda, né? Eu acordo X hora, faço meu devocional, de tanto a tanto eu vou estudar a matéria X, de tanto a tanto eu vou fazer isso, depois de um tempo dá um cansaço. Aqui no meio você vai colocar 35 minutos a 45 minutos de pausa. Essa é a pausa mais longa. Você vai se pegar no meio do dia e separar pelo menos umas 2 pausas de 35 a 45 minutos. Essa pausa é de distração. O que te renova é olhar Instagram? Nessa pausa, você coloca ali de 10h30, 10 horas a 10h45, pausa cerebral. Então você sai da parte de leitura, levanta, toma um café. Não, a questão minha é, eu quero colocar meus doramas em dia. 45 minutos é o tempo de um episódio. Senta, aqui você vai ter que ter autocontrole. Senta, veja seu episódio de 45 minutos, relógio despertou, opa, desligou, pausa, hora de voltar para a atividade. Você vai ver como você vai ser produtivo. Você vai ver como você é produtivo. No início, como vocês estão no processo de desmame, aprendendo um novo hábito e desmamar da tela, porque ela é um vício, o que você pode fazer? Você quebra em pequenas pausas. Pequenas pausas de minutinhos, sabe? Alguns fazem de segundo, mas segundo é quando você já está muito evoluído para isso. Mais exemplo, 2 minutos. Gente, meu Deus, chega a dar uma bugada. Olhei no relógio, peraí, 6h52. Vou olhar o Instagram aqui rapidinho. 6h56 eu volto, então é o suficiente. O que você vai agir? Com atenção ou despertador. Você olhou, alimentou essa necessidade sua de estar aqui o tempo todo. Parar. Você tem que conseguir fazer isso. Mas para você que não consegue, que perde muito tempo, porque você entra em um reels, vai para outro, e aí deu aí horas e horas do seu dia, você vai pausar com esse tempo maiorzinho. Então fraciona ele. Não, 20 minutos, eu vou pegar essas pausas mesmo, vou fazer a cada 1 hora de leitura, por exemplo, 20 minutinhos de pausa. Para algo que não seja tarefa, para algo que seja para distrair a mente. Você vai gravar melhor, você vai internalizar o conteúdo melhor. A Sandra, né, esses dias me perguntou, como que faz, como que dá conta o cérebro para estar lendo um livro, tá lendo outro, terminando outro, como é que você faz isso? Eu tô bugando aqui. Porque o pastor Cláudio Duarte fala que o cérebro do homem é caixinhas e ele vai abrindo os compartimentos. Só que o da mulher é um emaranhado de fios, tá tudo conectado. Então, como que não dá um curto? Então, essas pausas, gente, vai te ajudar.
Sim, vários despertadores, porque tô fazendo a live pelo celular, senão eu mostraria a vocês como eu tenho despertador, inclusive despertador de oração, pra tudo, ó, despertador pra isso, eu tenho que ter, porque a mente se vagueia, senão a gente não dá conta, e aí vai entrando ano após ano e você não muda, porque você não está tendo essa palavra mágica, disciplina. Então a disciplina não precisa ser algo maçante, meu Deus, agora eu tenho que ler X livro, tenho que estudar X coisa, não, dá essas pausinhas. Tá, você se revigora quando vê um rio? De boa, tranquilo. Coloque a pausa, mas seja comprometido. Eu tenho a pausa para distrair, até sai do ambiente que você tá. Sai do ambiente, dá uma olhadinha, deu tempo, voltou. Ufa, bora, vem já. Chegação das mangas, né? Fazendo alongamento. E agora, hein? Bora lá estudar, hein? Você tá entendendo? Isso vai te ajudar. Façam, depois me contam como que a sua vida vai dar uma guinada em resultados. Porque quando a gente olha para a disciplina, a gente olha exatamente como um castigo, né? Que eu vou tirar tudo que eu gosto. Ai, que chato, eu não posso mais ver isso, eu não posso mais ver uma série. Não, gente. Quando você faz dessa forma, você consegue ter o prazer que aquilo te dá, sem consumir todo o seu tempo. Vocês entenderam? Tudo bom? Então vamos lá. 4 vantagens de fazer um planejamento. Eu vou correr aqui. 4 vantagens de fazer um planejamento. Primeiro, planejar elimina desgastes nos momentos difíceis da sua vida. Primeira vantagem de fazer planejamento, ele vai eliminar desgastes, ok? Segundo, planejar afeta as decisões que você toma. Sem planejamento você aceita todo o convite. Com planejamento você pera lá, não é o tempo. Ok? Que bicho vai jogar fora, gente? Terceiro, a qualidade da sua preparação, ou seja, do seu planejar, determina a qualidade do seu desempenho. A qualidade da sua preparação, ou seja, a qualidade do seu planejamento, vai determinar a qualidade do seu empenho. Provérbios 22, 29 diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Por quê? Porque ele é diligente, detalhista, ele se importa. Então, como ele demanda qualidade para ser diligente no que faz, sabe? Ele vai ser posto diante do rei. Ele não é alguém que vai trabalhar escondido, ele vai estar nos melhores lugares. E aí, olha que interessante, um pianista, ele investe horas e horas e horas de práticas para um concerto. A plateia, a multidão, ouve apenas o resultado da preparação deles. Entendeu? É igual a pregação. Eu sempre falo, gente, quem olha a pregação, de quem é comprometido a estudar, né? Que eu sei que tem uns que não são também. Eles veem ali os 45 minutos, 1 hora da pregação. Mas dependendo do tema, o estudo daquele tema requer dias. Você pegou dias, você pegou livros, você pegou estudos, você foi. Gente, a minha mesa hoje, eu cheguei aqui nela e falei, pai amado, eu não organizei a mesa de noite. Ela tá lotada de caderno. Tem cadernos e livros aqui, tá bastante cheia hoje. Então, dependendo do que eu vou fazer, que eu vou estudar, eu tenho que consultar os livros, consultar as anotações dos cadernos passados, pegar um todo, não, vou resumir, vou compilar isso aqui, para montar uma mensagem que você vai ver o resultado de 45 minutos. Mas a preparação dela, às vezes, foi dias. Eu já fiquei o dia inteirinho, um domingo inteirinho no escritório, preparando a mensagem para chegar na igreja e pregar 1 hora. Então, o seu tempo de preparo, gente, é o que vai trazer a excelência no que você faz, tá bom? Daniel não vai trabalhar no palácio porque ele é bonito ou apenas porque ele é nobre. Os nobres foram levados, mas você vai ver que tem vários nobres e ele é destaque. Ele é destaque, ele tem algo que os outros não têm. O que a Bíblia diz? Sobre ele havia um espírito excelente.
tão excelente que esse menino chega lá jovem e quando tem o processo da Cova dos Leões, ele já tinha 90 anos. Com 90 anos tem gente com ciúme do velhinho, com inveja do velhinho, porque tudo que ele faz é excelente. Ele não perdeu a excelência com o passar dos anos. Você entende? Então, quando você faz um trabalho excelente, inclusive, deixa eu abrir uma pausa para isso aqui, gente. Você que trabalha fora e que quer promoção, você não será próspero enquanto você amaldiçoa seu patrão, amaldiçoa sua segunda-feira, reclama do lugar que traz o pão para sua mesa. Enquanto você faz o mínimo necessário, você vai ter o que você já tem. Experimente primeiro abençoar o seu local de trabalho, seu patrão, porque é dele que vem o seu pão de cada dia, tá bom? Você traz o dinheiro daquela empresa. Então, se você amaldiçoa, ele não prospera. Se ele não prospera, você também não. Segundo, seja excelente no que você faz e faça além do que te pedem. Qual é a nossa visão brasileira de profissional? Meu horário de sair é 5 horas. Deu 10 para 5, eu começo a guardar as coisas, juntar as coisas, guardar aqui, porque tá na hora de eu sair. 5 minutos eu já tô de pé, já arrumando meu cabelo, já enrolo, vou no banheiro logo para dizer que eu ainda tô ali. 5 horas em ponto eu tô na porta para bater cartão. Como que você quer prosperar, gente? Como que você quer ser promovido? O patrão precisa olhar para você e ver que você ama a empresa. E ver que você é alguém que faz além do que te pedem. Só que nós, nessa visão trabalhista, temos a visão bem assim: eu não sou pago para isso. Vai me pagar hora extra? E Deus te honrou muito, né, Lili? Como Deus te honrou. Embora no período da empresa, muitos diziam que você era sonsa, boba. É assim que eles vão te chamar, os outros funcionários. Mas eu quero que você entenda uma coisa, gente. Nós estamos alinhando muito aqui o propósito e finanças junto, porque você tem que entender que também está alinhado. É a sua vida. E eu vejo o crente com muita dor nessa área. E na igreja a gente não trata essas coisas. Porque se eu vou trazer na igreja um conteúdo, num culto, para a sua prosperidade, não no sentido que a teologia da prosperidade coloca, mas no sentido verdadeiro que te faz prosperar, alguém vai achar que o culto é chato. A gente virou aula. Então aqui a gente está tendo essa oportunidade. Por que é que as pessoas pensam desse jeito, gente? Porque a nossa mentalidade é escrava. A mentalidade é escrava. Nós somos um dos últimos países, não chegamos a ser o último não, mas somos um dos últimos países a ser livre da escravidão. Está no nosso DNA ser escravo. Escravo faz só o que lhe manda. É isso. A visão escrava só reclama, faz o que lhe manda, trabalha só para comer. Se você trabalha só para comer, pagar boleto, que seria a mesma coisa, visão de escravo. E Deus tem para você algo a mais. Então eu estou falando no sentido empresarial, porque eu quero que você entenda, claro que as chances de você ser verdadeiramente próspero no sentido rico da vida, sendo funcionário, são pequenas. Depende da função da empresa. Entendeu? Entenda isso. Se você é alguém que não estudou, seu trabalho é ali no auxiliar de serviços gerais, é o que você sabe fazer, viver como funcionário, não fica esperando riqueza vir disso, porque não vem. Ok? Porque seu salário está limitado àquele valor. Então, todo mundo fala, não é fácil, mas todo mundo já comprovou que para mudar de vida no sentido extraordinário, você precisa sair dessa caixinha de ser só o funcionário com salário fixo. Você precisa fazer renda extra, você precisa ser empresário, é o empresário que vai prosperar. E sim, investimento é uma outra categoria, mas todo rico faz isso. E todo pobre que ficou rico faz isso. Então, eu tenho que olhar para isso. O que o pobre fez que ele ficou rico? Ele ficou só orando? Não, pera lá. Como é que ele era? O que ele fazia? O que ele começou a fazer de diferente? A gente precisa, como cristão, ser inteligente. Porque como cristão a gente espiritualiza coisas que é pra gente fazer. Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui fora
do contexto, mas ao mesmo tempo dentro. Existe espírito de procrastinação. Eu mandei a oração para vocês logo que a gente iniciou as lives lá no grupo. Se alguém entrou depois e não tem, fala que eu mando de novo. Que é a oração para você fazer todos os dias de janeiro, que é você se desligando de Belfogor, que ele é o principado, na verdade o chefe dos espíritos de procrastinação. Dois dos espíritos de procrastinação que agem de forma mais direta, e esse é o chefe, é Pombagira Velha e Zé Preguiça. Nós estamos falando no sentido espiritual, ok? Você tá com uma vida procrastinando tanto que chega a doer. Você quer sair do lugar, você não consegue. E você tá nisso em toda a sua vida, nos seus planejamentos, sua finança e sua casa. Inclusive, ela tá bem desorganizada. Aí, a gente faz a oração. Oremos e expulsamos. Vamos imaginar que você esteja no quadro que a sua casa tá bem largada mesmo. Bem largada, muita coisa para fazer, lugares sujos, né? Bem largada. E aí agora alguém ora para tirar de você esses espíritos de preguiça, de procrastinação. Um anjo vai descer e limpar a sua casa? O que vocês acham? Você ora, jejua, já se desligou, divorciou aí de todos os espíritos de procrastinação e preguiça. Já orou para o Senhor te dar a unção da produtividade, mas você continua na rede. Continua no sofá. Enquanto você está ali, virá um anjo que fará a faxina na sua casa, gente. Então a gente precisa entender o alinhamento do mundo espiritual com a minha parte de compromisso. Tem a parte que é minha. Quando eu falo do planejar, eu não estou falando que o serviço da sua casa vai sumir. Eu estou dizendo que ele vai se tornar mais leve. Para você não se afundar nele. E se perder ali, se afogar ali. Você está entendendo? O mesmo vale para a finança. Por isso que eu dei esse exemplo da casa. Você ora por prosperidade. Mas você não cumpre nem os princípios bíblicos para a prosperidade. Porque você acha que tudo era no tempo da lei, hoje não precisa fazer mais nada. Dízimo não é mais para hoje, oferta é para encher barriga de pastor, e não sei o que, você fica nessa, mas você quer prosperidade. Você não cumpre nem os bíblicos, e você também não cumpre nem o básico, que é você conhecer o mínimo. Que é você fazer mais, que é você economizar, que é você investir. Como que a prosperidade vai vir, gente? E aqui eu tô falando prosperidade no sentido financeiro, tá bom? Porque prosperidade não se resume a dinheiro. Tem muito rico miserável, ok? Então um exemplo aqui para que você entenda. Bora lá, continuar? Nós paramos no terceiro, né? Quarta vantagem de planejamento. Planejar de forma apropriada garante a concretização de qualquer projeto. Você não entendeu? Qualquer projeto será executado com excelência quando você planejar. Ok? Então, gente, eu creio que você já entendeu a importância aqui do planejamento, que era muito que eu queria trazer para você. Tá bom? Campeões, eles treinam antes. Eles planejam antes. E olha aqui, ó. Isso aqui é importante para você entender como que você funciona. Parece que a maioria de nós sofre uma influência dominante de nossa mente ou de nosso coração. Existem pessoas voltadas para a mente. Então vamos tentar se conhecer agora. Existem pessoas voltadas para a mente e pessoas voltadas para o coração. As primeiras, as que são voltadas para a mente, elas são metódicas, elas trabalham com métodos, elas são analíticas, toma decisões baseadas em fatos. Inclusive, deixa eu dar uma pausa para falar isso aqui para vocês. Tem muita mulher reclamando do marido não apoiar quando ela vai começar um negócio novo, quando ela está começando um empreendimento, quando ela revela um projeto. Muita mulher falando, meu marido não me apoia. Homem, ele tem essa mente mais analítica. Então, ele trabalha com fatos. Homem vai crer no resultado. Em vez de você largar o propósito, chorar porque seu marido não está apoiando, você vai se dedicar e mostrar para ele os resultados.
olha, valeu a pena? E aí, deu certo? Funcionou? Olha o quanto que eu fiz. Olha o quanto que tal coisa cresceu. Olha o quanto que agora ganhamos mais tempo. Então, entenda isso aqui. Esposa, pega essa chave de graça, tá bom? Pessoas que trabalham com a mente, né, que são voltadas para a mente, elas são analíticas, metódicas, trabalham com fatos. E a grande maioria dos homens é assim, eles são racionais. Então, no sentido do projeto, ele te ajudar, dele crer que esse projeto audacioso que vem na sua mente vai dar certo, ele realmente, gente, a maioria dos maridos só vai entrar depois que tá dando certo. Não se abata com isso. Eu demorei a entender isso. A maioria deles só vem quando começou a dar certo. Rapaz, deu certo mesmo, tamo junto, bora lá. E aí, claro, nessa hora que ele entra junto, vocês vão alavancar, vocês vão crescer, porque agora juntou as forças, tá bom? A segunda categoria de pessoas são as que é voltada para o coração. Elas são mais sensíveis, intuitivas, espontâneas e flexíveis. Você vê que tem muito com nós mulheres. Claro que existem mulheres que são racionais e homens que são emocionais. Mas, no geral, na sua grande maioria, é assim que funciona. Então, as pessoas mais voltadas para o coração, elas são mais sensíveis, mais intuitivas, mais espontâneas e mais flexíveis. Pessoas voltadas para a mente desejam fatos. Então, o seu planejamento é muito baseado nisso. Pessoas voltadas para o coração desejam inspiração. Ambos os tipos são necessários. Você precisa ter dos dois para completar seu propósito. Então, você é alguém muito emotiva e você quer viver a plenitude do que Deus tem para você e tal. Você quer fazer, você quer ir, mas você só quer a euforia do que quando o plano vem. É gostoso, né? Mas você vai ter que ser analítica e pensar de forma em fatos o que você precisa fazer para aquilo ter, para cumprir aquilo. Lembra que eu já dei o exemplo para vocês? O seu sonho é ir para outra nação. A promessa de Deus sobre a sua vida é ir para outra nação. Essa é a parte que te traz euforia. Como vai ser lindo quando eu estiver morando, quando eu estiver tirando foto na neve, quando eu estiver, ai meu Deus, que maravilha. Essa é a parte emotiva, tá? Vamos traçar agora a parte analítica. Número 1, antes de tudo, antes de ter o dinheiro, antes da porta abrir, eu preciso no mínimo aprender a cultura desse lugar. Segundo passo, eu preciso aprender a língua desse lugar. Vocês estão entendendo? Terceiro passo, eu preciso colocar a documentação em dia, tirar meu visto, meu passaporte. Então, você precisa, para o planejamento ser perfeito, das duas coisas. Ser analítico. O escrever vai fazer isso. Quem é voltado para a mente não tem dificuldade do planejamento escrito. Quem tem dificuldade é a maioria que é emotiva. Então você quer sentir, tem que te empolgar. Tem que ser, tem que dar aquele sabe? Aí sim, vamos. Nossa, que projeto maravilhoso, bora. Aí agora, meu Deus, meu coração chegou a queimar, acelerar. Isso mostra que você é muito emotiva. Mas você precisa usar o lado racional de escrever, de planejar, de analisar, ok? Então, pessoas voltadas para a mente, muitas vezes, afastam-se do lugar reservado para a oração. Isso é um perigo, gente. Quem ora mais? Pessoas voltadas para o coração. Então, as pessoas voltadas para a mente, essas que são racionais, analíticas, metódicas, geralmente elas se afastam do lugar reservado para a oração, desenvolvendo uma dependência de estudo acadêmico, de coleta de dados, ou seja, ela foge do princípio que nós já passamos por isso aqui. Deus só vai te dar propósito que tem a ver com a dependência dele. Lembra? Seu propósito depende de um milagre. Nós já falamos disso outro dia. Então essas pessoas ficam muito metódicas, muito terrenas. É o conhecimento dela, é o talento dela, é o que ela faz. E ela acaba não orando muito. Pessoas voltadas para o coração, muitas das vezes afastam-se. Aqui nós estamos olhando o lado negativo e positivo de cada um, né? Pessoas voltadas para o coração afastam-se de seus mentores, de descobertas publicadas, de livros, porque ela quer se dedicar a ter uma revelação. O tempo todo ela quer a revelação. E não vai ser assim. O que nós estamos vendo aqui, gente? Uma coisa que eu falo que faz parte do Espírito Santo, dele trazer pra gente equilíbrio.
Se eu for metódica demais, racional demais, eu confiarei na força do meu braço. Eu serei um crente gelado. Eu não consultarei o Senhor. Eu não terei tempo com Ele. Eu estarei fadigada. Eu corro risco de um burnout porque eu tenho que correr atrás de conhecimento e planejamento e execução, tempo e fora de tempo, para me render. É um problema, eu vou adoecer. Mas se eu for emotiva demais, eu não faço nada. Eu só oro: Senhor, abre a porta, manda aqui, faz aqui, manda um anjo para limpar a casa para mim, me ajuda, manda mais dinheiro, me tira dessas dívidas. Mas você fazendo dívida, você precisa do equilíbrio. Então, por isso que a primícia do tempo ela é maravilhosa, porque você começar o seu dia na presença de Deus, com Ele. Você já cumpriu essa primeira parte. Senhor, eu estou confiando, Senhor, meu dia. No nome de Jesus, eu quero declarar que esse dia será produtivo. Será um dia de bênção. Será um dia de paz. Será um dia que eu amarei novamente. Será um dia de resultados. Espírito Santo, me ajuda a produzir. Você já começou com a outra parte. E agora você vai para a parte prática. Você não pode ser nenhuma coisa só, nem a outra, gente. Equilíbrio. Ok? 2 princípios importantes que vai te ajudar muito. Orar não substitui planejamento. Planejar não substitui oração. Vamos fazer isso aqui a nossa frase de hoje, gente. Eu acho que tem um grito dentro dessa frase, dessas duas. Orar não substitui planejamento. Planejar não substitui oração. O que nós encontramos aqui? Equilíbrio. Eu acho que esse ponto já ficou bem explicado para vocês. Ok? 7 chaves importantes, as 7 chaves mais importantes do planejamento, e a gente encerra. 7 chaves mais importantes no planejamento. Bora lá? Quem tá comigo ainda? Chave número 1. Peça sabedoria a Deus. Tiago vai falar isso. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Chave número 2. Estruture um planejamento diário. Um sistema de controle do tempo. Você pode utilizar agendas ou buscar recomendações, materiais similares. Tem aplicativos que te ajudam nisso. Eu tô usando agora o Notion. Acho que é assim que fala. E aí eu vou tirar um tempinho para separar a questão dos agendamentos dos clientes. O caso deles ali também vai me ajudar de forma a ser mais precisa, de não me perder. Mas olha que interessante, dentro dele, a intenção dele é que o seu cérebro seja... Você descarregar seu cérebro e colocar ali dentro. Essa é a intenção. Então ele funciona como uma agenda, você pode ter ele no computador e no celular. Planeja tudo, tem ali o planejamento financeiro, entrada, saída, planejamento de tarefas das mínimas às maiores, e você vai colocando de lazer, do trabalho, entendeu? Então é um lugar para ter tudo. Eu achei que ele é uma ferramenta que vai me ajudar. Eu vou tentar escrever para vocês depois, eu mando para vocês, coloco para vocês nos stories, tá bom? Depois eu vou fazer um print da tela do aplicativo e mando para vocês, baixarem. Quando eu adquiri ele, eu comprei um curso, mas o aplicativo é grátis, se eu não me engano, tá bom? Então, estruture seu planejamento diário, né? Tenha o controle do tempo. Então, você vai ver o que funciona para você. A agenda de papel funciona no sentido de você jogar para fora, mas você vai perdê-la. Você esquece onde colocou. O que tá com você todo dia? Para onde você vai, gente? Celular. Então você pode pegar a sua agenda para fazer o plano detalhado, principalmente quando é um planejamento. Mas a agenda diária, você usa as duas coisas. Ou usa só o celular, colocando horário por horário do que você vai fazer. Entendeu? No princípio, talvez você vai ter que trabalhar com o despertador. Então a sua agenda será o despertador. O despertador, a maioria dos celulares é assim, né? Desperta e tem a legenda do que é para fazer, né? A descrição. Eu uso muito quando vou dar remédio aos meninos, porque me ajuda a lembrar qual remédio é que horário. Entendeu? Então ele vai te ajudar no alerta. Então, bloco de nota eu uso há anos, mas a gente se perde. Bloco de nota você tem tudo ali dentro.
Bloco de nota você coloca sobre tudo. Você viu, o pastor tá pregando, a mensagem é importante, é interessante, você colocou aqui, pá. Você viu um conteúdo sobre economia que foi, Jesus, se eu fizesse desse jeito aqui, pá. Você viu alguma coisa sobre criação de filhos, você achou top, pá, e você se perde. Então, bloco de nota é mais para você anotar mesmo algo interessante, mas a organização tem que ser agenda, tá bom? Então, esse aplicativo ele é legal porque ele já tá fica dissecado direitinho, né? Você pode fazer o planejamento do trabalho, o planejamento da finança, o planejamento da sua leitura diária. Quantos livros eu vou ler esse ano? Quais livros? Quanto que eu já avancei? Enfim. Então, eu achei ele muito interessante. Tô aprendendo a mexer nele ainda, mas eu achei muito legal, tá bom? Terceiro, olha, adiantamos o que já falamos. Mantenha seu planejamento em mãos e consulte com frequência. Então, por isso que é bom você ter um resumo desse planejamento no celular. Uma outra opção, gente, que você pode fazer é tirar, exemplo, você trabalha com agenda digital e escrita. Exemplo, meu celular ele tem 2 blocos de nota. Talvez funcione para você. Seu celular tem 2 blocos de nota. Um é esse bloco de nota para um todo, o outro bloco de nota é aquele que dá para você marcar e tal, e ele vai ser para sua agenda, né? Você vai colocar ele para sua agenda. Tira toda a informação da sua tela inicial e coloque algo como olhar a agenda diária, né? O aplicativo ali na cara gritando para você. Mas existem diversos aplicativos para te ajudar nisso, tá bom? Então, por quê? Porque o celular toda hora você faz isso aqui, ó. Você ligou a tela, passou o dedinho para ligar a tela, a primeira coisa que vai vir, lembrete, olha a agenda diária, olha a agenda de hoje. Faça de uma forma que funcione para você. Tem gente que fala, mas gente, celular não funciona para mim funciona papel. É você olhar o que funciona para você, mas tem que estar na sua mão diariamente. Então, mantenha seu planejamento em mãos e consulte-o com frequência. Utilizar um planejamento é bastante difícil no começo, então no começo não vai ser fácil. E pode até parecer que está atrasando as suas tarefas, que você já podia estar fazendo, você está aqui anotando, né? No entanto, ela é uma ferramenta valiosa, necessária para ganhos a longo prazo. Então, esse período que você separou para planejar o seu dia, para planejar a sua semana, para planejar o seu mês, isso vai fazer você ganhar tempo no futuro, ok? Escreva em detalhes. Então, sempre coloca detalhes. Siga diariamente. Então, primeira chave importante do planejamento. Bora lá. Peça a Deus sabedoria. Segunda, estruture um planejamento como sistema de controle do seu tempo. Terceiro, mantenha esse planejamento ao seu alcance, de forma que você olhe ele com frequência. Escreva em detalhes, quarta chave. Quinta, siga diariamente, porque o nosso problema de procrastinar é começar o ano empolgado e depois parar. Então, começou, termine. Sexta chave, desenvolva uma imagem minuciosa da conclusão do objetivo. Por isso que vai ser detalhado, porque vai te ajudar a enxergar o todo, né? Como que você vai estar lá, como que vai ser maravilhoso quando você chegar lá, naquele objetivo que você quer, ok? Sétima, seja flexível e prepare-se para um inesperado. Então é bom que nessa agenda sua tenha um tempinho para isso. Exemplo, aconteceu alguma coisa não, vamos imaginar que uma pessoa que você gosta muito tá querendo um tempo com você e você tá sem tempo, sua agenda tá bem comprometida, mas na sua agenda tem aqui pausa, imprevisto, vaga. Peraí, ó, terça-feira às 4 da tarde eu tenho 1 hora, dá pra gente tomar um café, beleza? Então tenha essa vaguinha, né? Ou às vezes isso vai acontecer de uma emergência que burlou ali a questão da sua tarefa. Você vai pegar essa tarefa e encaixar ela no horário do outro dia. Enfim, é você ser alguém organizado, tá bom? Então, seja flexível, prepare-se para o inesperado, adaptando o seu plano de acordo com a situação. Então vai ter dia que você planejou tudo certinho, mas o menino acordou passando mal, e aí? Desvirtuou sua agenda. E tá tudo bem, você não vai ficar ansiosa por causa disso. Você não vai surtar por causa disso, tá bom? Leva um breve instante para recebermos um comando de Deus.
Eu vou colocar nos stories pra vocês que eu tô com medo de estar pronunciando errado. Mas eu acho que é Nochon. Não sei falar inglês. Vou colocar no stories pra vocês, tá? Vou fazer o print. Vou pegar a imagem dele e coloco nos stories pra vocês quando acabar a live. Então leva um instante pra você receber um comando de Deus. Porém, leva uma vida inteira, dobra atenção para isso aqui. Leva um instante para você receber um comando de Deus. Mas leva a vida inteira para recebermos um plano de Deus. E eu tô vendo a maioria não entendendo o propósito disso aqui. Bem assim, nós chegamos já há quase 20 dias e eu ainda não descobri meu propósito. Gente, o propósito é o plano de Deus. O plano em excelência você vai ter desenhado no fim dele. Deus só dá comandos. Deus dá anúncios de áreas que vai fazer. Vocês estão entendendo? Então, o comando de Deus, ele é instantes. O plano de Deus é anos. Vai alinhando muita coisa. Vai alinhando. Aí na medida que o tempo vai passando, você vai, gente, agora eu entendi, olha como que foi de Deus eu ter mudado para essa cidade. Eu odiava esse lugar, nunca imaginei mudar pra cá, mas eu mudei pra cá, e porque eu mudei pra cá, eu consegui um emprego tal, porque eu consegui um emprego tal, eu conheci fulano, porque eu conheci fulano, eu fui pra igreja tal, você entendeu? Aí no final, caraca, era isso aqui que Deus queria, por isso que Deus mudou a rota todinha. Então o comando, o que é comando, gente? Tem uns exemplos aqui, eu vou dar pra vocês agora. Mais exemplo, a arca de Noé. Faça uma arca, isso é um comando. Noé, faça uma arca. Isso é um comando. Planejamento. Plano. Noé teve que ficar um tempinho na presença para Deus ditar para ele a largura, profundidade, a madeira usada, os compartimentos, como fazer para a água não entrar, como seria a porta. Aleluia. Vocês estão entendendo agora a diferença? Comando é imediato. Comando você recebe logo. Plano de Deus pode levar a vida inteira para você descobri-lo. Só que nesse período, porque você está obedecendo os comandos, você está na rota do propósito. Entende? Porque você começou a obedecer aos comandos, você já está na rota do propósito. Aleluia. Alguém está entendendo? Giovana, você não vai sair da Europa até você me levar para aí, entendeu? Por isso. No dia que você me levar para aí, aí Deus vai fazer você voltar lá para onde você quer voltar. Brincadeira. Vocês estão entendendo, gente? Então, comando leva um breve momento, segundos. Deus falando, olha isso aqui hoje. Sai da sua parentela. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Hã? Aonde, Senhor? Mas eu pego o norte, o sul, da hora que eu sair da porta da cidade, qual direção? Ei, parentela, você tá falando não levar a casa toda, né? Mas aí eu acho que só Ló não tem problema, não. Vamos lá, vamos com a gente. Acho que ele tá falando parentela pra mim sair da cidade, assim, entendeu? A família toda que é grande. Mas você só, né? Bora lá. Vocês estão entendendo? Vou tirar a Ângela, pode deixar. Vocês estão entendendo? José, estrela, sol, lua se curvando, feixe se curvando, nada detalhado. Quando é que José nota, que descobre o plano completo? No concerto com seus irmãos. No dia do concerto, gente. Porque lembra que a primeira vez que ele vem, os meninos vêm, ele vai fazer teste e tal, ele chora escondido, né? Todo aquele plano que ele queria ver Jacó de novo, né? E queria saber se eles tinham se arrependido. No final, quando ele se revela, eu sou José, o irmão de vocês, ele vai falar bem assim, mas não se culpem. Não briguem, tá tudo bem. Não foi vocês que me jogaram na cova, que me venderam.
Deus me trouxe para esse lugar. Aleluia. Final. Você acha que lá na prisão ele entendeu o plano? Você acha que quando ele foi julgado pela mulher de Potifar lá, injustamente acusado, melhor dizendo, ele entendeu o plano? Você acha que depois ele ter discernido o sonho e o copeiro não lembrar dele, você acha que ele entendeu o plano? Deus, eu estou sendo fiel, fazendo tudo. Qual é o plano? No final, gente, na conclusão, oh aleluia, ele vai dizer: foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe para cá, para preservar a vida de vocês, meus irmãos. Fiquem em paz, vocês não têm culpa de nada, fiquem em paz, foi Deus. Mas olha que o entendimento de qual era o propósito veio quando, gente? Eu também. Minha mente é criativa igual a sua, Miriam. Você entendeu? Então, gente, aprender a estar no lugar de oração é o que vai te ajudar a entender o plano. O plano não vem através de uma profecia. Entenda isso. O comando pode vir. O comando pode vir através de um profeta. O plano não. O plano vai ser destrinchado em passar tempo com ele. O plano não vai vir de uma pregação que você ouviu. O plano não vai ser desenrolado, desenvolvido, detalhado, porque vem um profeta, é isso que eu te digo. Não, isso é comando. O máximo que pode vir é comando. O faz, o vai, o para, o entra, o chega, o espera. Vocês estão entendendo? Mas o plano, conhecer o plano, porque lembra, o propósito é dele. Se o propósito quem traçou foi ele, antes mesmo de você nascer, quem é que tem que te contar, gente? Quem é que vai te contar? Ele. Então você precisa investir tempo com ele. Ok? Tudo bem até aí? Glória a Deus. Muito bom saber que Deus está falando com vocês. Então, gente, 3 ingredientes que produzem um plano de sucesso. E agora sim a gente acaba. Tô igual quando eu tô pregando, né? 3 ingredientes que produzem um plano de sucesso. Tempo no lugar reservado para a oração. Seu planejamento deve envolver um círculo de conselheiros. Você precisa ter alguém para te aconselhar. Ok? Seu planejamento deve envolver consultas constantes ao que guia a sua vida, que é o Espírito Santo. Pense nisso. Eu amei essa frase aqui, gente. Pense nisso. As bodas do Cordeiro foram planejadas há mais de 6.000 anos atrás. Imagine como será inesquecível, porque tudo que você levou muito tempo para planejar significa que é muito rico em detalhes. Quanto maior o evento, mais tempo você gasta na organização. E eu achei lindo quando o autor colocou isso aqui. As bodas do Cordeiro foram planejadas, idealizadas, pensadas há mais de 6.000 anos atrás. Imagine como será inesquecível devido ao esplendor da sua glória. Aleluia. Aleluia. Você entendeu? Então, quando algo for grande, vai exigir de você mais detalhes. O que exige de mim esse planejamento grande, gente? Lembrando que nós não estamos trabalhando o livro que está lá, tá bom? Mas eu mando sim. No tema do livro hoje, eu falei para vocês, o tema lá no nosso livro hoje é cultivando a comunidade. E nós estamos aqui trabalhando sobre o tema propósito requer planejamento. Então, o que eu tô te entregando aqui ao vivo não tá lá no livro, tá bom? Então, gente, o que vai requerer de mim mais tempo de
preparo, de planejamento, algo que é maior. Aqui entra os planos a longo prazo. Seu plano a longo prazo. Você precisa traçar um plano a longo prazo. Até o seu comer tem que estar dentro desse plano. Pera lá, quando eu tiver 50 anos, eu quero ver bem. Eu descobri aqui uma pré-diabetes. Diabetes traz cegueira. Preciso mudar. Eu não quero perder minha visão. Pera lá, na minha casa, minha família toda tem hipertensão, colesterol, diabetes, sei lá mais o que. Eu preciso repensar o que eu como. É o plano a longo prazo. O plano imediato, lembra que eu falei para vocês já? Meninos, criança, quer o prazer de agora. A imaturidade, eu quero o prazer de agora. Maduros entende que eu vou ter que ter uma renúncia para uma colheita maior no futuro. O planejamento te faz enxergar isso. Pera lá, eu tenho um plano financeiro, mas eu observei, vamos chutar aqui, né? Eu observei que eu gasto 5 mil reais só com roupa e calçado, direto. Porque eu quero comprar o da moda, quero comprar o que lançou agora, eu quero comprar o mais caro. É um vazamento enorme. Eu vou conseguir com esse vazamento? Não. O que eu posso fazer, gente? Mas por que eu tô comprando tanto sapato, tanta roupa? O que tá acontecendo aqui? Vocês estão entendendo? Então, o plano a longo prazo é você parar e imaginar. Os 5 anos, gente, ele é o mais rápido. Geralmente, você tem que fazer esse plano para 12 a 20 anos, tá bom? Onde eu quero estar? Então, você vai calcular. O que você vai fazer? Daqui 10 anos, quantos anos você vai ter? Então, onde você vai querer estar? Como você vai querer a sua saúde? Você vai querer ser um velhinho carregado, andando na cadeira de roda? Não, você vai querer ser uma velhinha independente, que cozinha, que faz sua comidinha, saudável. Então, esse é um plano a longo prazo. Eu vou ter que rever os meus hábitos, que é o que eu tenho feito, né, desde o ano passado, agora. Para que lá no futuro, porque parece que o futuro está longe, mas ele chega muito rápido, gente. Glória a Deus. Deus me deu a resposta do que eu teria que decidir. Glória a Deus. Alguém achando a resposta aqui, já ganhamos o dia. Fomos usados para alguma coisa. Vocês entenderam? Então, você tem que ter o seu plano diário das suas tarefas diárias, o seu plano semanal, tá bom? Para você ir mais, a cada dia um passo mais próximo do seu propósito. Mas você precisa ter um lugar, um planejamento para longo prazo. E você pode dividir ele em 2. Exemplo, o que eu quero fazer e tal daqui 5 anos, como vai estar minha finança, meu casamento, meus filhos, blá blá blá. Mas eu também posso fazer isso a longo prazo no sentido da saúde, da idade. Como eu quero me aposentar? Como que eu quero que seja a minha terceira idade? Ela vai chegar se Jesus não voltar logo. Eu quero que alguém troque minhas fraldas. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero ter que implorar neto, filho, para vir olhar a mim e eles não querer porque tem a vida deles e eu me sentir abandonada. Eu quero contratar uma enfermeira, tá, mas se eu precisar de uma enfermeira, eu terei condição de contratar uma enfermeira? Se você pensar nisso hoje, você já vai rever muita coisa. Então você vai colocar esse corpo em movimento. Você vai mudar o que você ingere nesse corpo. Vocês sabiam, gente? Deixa eu lembrar o nome do projeto. Eu acho que o nome do projeto é Projeto Genoma. Dever de casa, pesquise sobre o Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele é assustador. Assustador. Esse projeto, ele vai falar da sequência do DNA e o plano por trás dele, porque o que você acha aqui é bem básico, mas se você cavar, você vai achar. Os americanos pensaram como podemos destruir os homens sem destruir os prédios. Porque pós-guerra, eles queriam destruir nações, mas estava trazendo muito prejuízo, porque tinha que reconstruir a cidade. Então entenderam que o Projeto Genoma é a sequência do DNA, né? Que é esse ácido, com um nome muito esquisito aqui, do organismo, é um nome grandão.
Sabe o que eles fizeram, gente? Eles mudaram a composição do trigo. Nosso trigo não é mais o trigo da Bíblia. Através do trigo tem mudado o DNA e adoecido para que as pessoas morram mais cedo. Olha que coisa simples. Vocês estão entendendo? Isso, as pessoas vivem como se Jesus fosse voltado daqui 500 anos. Vocês estão entendendo, gente? Então, a ideia do projeto Genoma foi matar os homens sem destruir os prédios. A partir deles, do projeto, é que veio a explosão de cânceres. Vocês estão entendendo, gente? Então a indústria foi investir pesado na alimentação. Por isso que, por exemplo, o biscoito recheado é tão viciante para a criança. É a composição do trigo e do açúcar. Você vai pesquisar, não tem nutriente nenhum ali. E a criança quer mais e mais e mais para adoecê-la e matar mais cedo possível. Se eu não entender isso, cara, eu vivo a minha vida e eu só vou colocando veneno pra dentro, veneno após veneno. E aí, isso, eu entro nessa rotina de remédio após remédio, tomar remédio, tomar remédio. E aí a gente não é produtivo. Olha pros velhinhos da Bíblia. Foi 120 anos que chegou Moisés? Acho que foi isso. Que a Bíblia fala bem assim, ó. E os seus olhos não estavam cansados. Gente, ele tinha a visão perfeita. Eu tô com 38 anos e ela já tá embaçada. Não tinha óculos naquele tempo. Mas esse velhinho que viveu parte da sua vida, a grande maior parte dela no deserto, 40 anos com ovelha e agora mais 40 com povo. Esse velhinho chega no fim da vida vendo. Ele foi pro monte onde Deus ia recolher, não foi ninguém carregando, ele foi carregado não, gente. É montanha, e o velhinho tá subindo. Foi porque chegou o tempo de Deus recolher mesmo. Vocês estão entendendo? Então você precisa desse plano a longo prazo, porque quando você ser inteligente, pelo amor de Deus, seja curioso, seja inteligente, pesquise lá. Não fica na primeira pesquisa não, já falei pra vocês, pesquise a fundo. Pesquise sobre esse planejamento do projeto Genoma, que é a mudança do DNA. Então o que acontece? A indústria vai investir cada vez mais em alimentos para nos adoecer, para que a gente morra sem ter que destruir prédio. Então, quando você faz o planejamento a longo prazo e raciocina, como eu quero chegar na terceira idade, gente? Eu quero viver tudo que Deus tem pra mim, eu quero viver o propósito de Deus pra mim. Mas como eu quero ser? Eu quero na terceira idade ainda estar ministrando, eu quero ainda estar escrevendo, eu quero ter vigor, eu quero andar sem muleta, sem cadeira de roda, sem andador, eu quero ir no banheiro sozinha, sem ninguém ter que trocar minha fralda, eu quero cozinhar, eu quero viajar, pera lá. Ó, plano a longo prazo, eu quero. O que eu preciso fazer hoje para eu chegar lá? Se eu vou acordar nos 60 anos, eu acordei tarde demais, já estou com o corpo todo adoecido. Aleluia. Se eu for acordar 70 anos, eu acordei no fim da vida, gente. Vocês entendem? Eu creio que hoje a gente recebeu chave a rodo. O seu chaveiro deve estar pesado, porque foi forte aqui pra mim, tá bom? Bora lá, nossa frase de hoje, quem lembra dela? Nós vamos orar. Projeto não substitui oração, não é isso? Orar não substitui planejamento. Planejar não substitui oração. Essa é a nossa frase de hoje. Gente, você que tá falando aí que é muita chave, que Deus tá falando, que é muito comando, avise as pessoas, comunique seus amigos, compartilhe a live no Instagram, no direct das pessoas, fala do tanto de chave que vocês estão recebendo aqui, do destravar, traga mais gente. É dando que você recebe, lembra? Quando você compartilha com mais um, Deus também te abençoa. Vamos orar antes, vamos fazer a nossa selfie. Bora lá. Ok? Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos. Hoje foi fenomenal, de forma
didática, prática, Senhor. Hoje nem ficamos tanto no espiritual, mas foi um alinhamento das duas áreas maravilhoso. Senhor, que ainda essa semana, esse povo que está aqui, consiga já ter o hábito de iniciar, começar, planejar. Que ainda hoje essa pessoa corra atrás de um caderno, de um aplicativo, de um modo, de um meio dela começar a planejar. Instrui, Espírito Santo, o plano a longo prazo dentro daquilo que é o propósito, porque só o Senhor conhece. Então começa a nos instruir em que nós devemos mudar, o que nós devemos melhorar para vivermos o propósito no final, no nome de Jesus. Gente, a paz do Senhor, ficam com Deus. Até amanhã, 5h59. Não deixa de compartilhar com mais alguém, de avisar as pessoas que a gente está aqui, tá bom? Ao vivo é mais gostoso, não é verdade? Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pesquise o projeto, é o projeto Genoma. O aplicativo, vou mandar o print lá no Stories para vocês, tá bom? E aí vocês baixem. Se for, não consegui, vai pro YouTube, depois eu mandar o nome, como mexer em tal coisa. Gente, o YouTube hoje é uma escola. Como mexer em tal coisa, como colocar não sei o que em tal lugar. Então, seja esse pesquisador, esse curioso, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, obrigada, que Deus abençoe vocês também. Que bom, é muito bom saber que está sendo bom para vocês, porque isso nos motiva, né? A continuar, né? A preparar sempre o melhor, a estar levando em oração para que o Senhor venha, porque sem Ele a gente não teria resultado. Que Deus abençoe vocês, até amanhã, se Deus permitir, amém? Marque a gente lá nos stories, tá bom?